Olá, meus queridos amados irmãos, graça e paz para você que nos acompanha, que está perseverando aí junto conosco. Bem-vindo a mais um programa Leitura Bíblica em um Ano. Vem comigo! Hoje eu tenho o privilégio de caminhar com você no Salmo 125, um dos salmos muito lindo. Esse salmo é uma inspiração, ele vai confirmar que vale a pena confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. A imagem que ele vai retratar aqui é a imagem de Sião. Ele começa no versículo 1 dizendo: todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. Numa outra linguagem diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que permanece para sempre. Ou seja, Deus fazendo uma alusão através do salmista, dizendo que Sião é protegida para sempre. No versículo 2 ele diz: assim como um colar de montanhas que cercam Jerusalém, a proteção do Senhor envolve seu povo eternamente. Uau, que maravilha! Deus dizendo para o povo dele: vocês estão cercados de montanhas, estão num lugar privilegiado, no alto. Assim também é a minha proteção para com vocês. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Você é como o monte de Sião, firme, forte, inabalável, porque você está firmado na rocha, o eterno, grande eu sou. Jeremias capítulo 3 e o 14, nós vamos caminhar um pouquinho em cada um desses textos. Eu mudei a linguagem da minha Bíblia. Eu fiquei muito tempo na NAA, agora eu estou na King James, essa versão maravilhosa. E para você que está aí nos acompanhando, o profeta Jeremias, ele é intitulado como um dos profetas maiores. Você sabe que a Bíblia vem classificando pelos livros, o Pentateuco, os poéticos, os profetas maiores, menores, as cartas do Evangelho. Então, Jeremias, um profeta maior. Esse capítulo 13 é interessante porque aqui é uma das primeiras simbologias proféticas que o profeta Jeremias vai seguir, fazendo alusão àquilo que Deus está vivendo com o povo. E aqui ele faz alusão a um cinto, de linho. Quando você vê linho na Bíblia, fala de pureza, fala de santidade, de separação, de algo sem mácula, sem manchas. Então, olha só o que ele diz: vai e compra um cinto de linho, versículo 1 do capítulo 13, coloca-o em volta da tua cintura, mas não permita que se molhe em água. Então comprei um cinto, versículo 2, conforme a palavra do Senhor, e coloquei-o em minha cintura. Então veio a palavra de Yahvé mais uma vez, dizendo: levanta-te, toma o cinto que compraste e carregas na tua cintura, vai perante o Eufrates e esconde-o ali na fenda da rocha. Parti em direção ao Eufrates e escondi ali, conforme Yahvé havia me orientado. E passando muitos dias, ele me ordenou novamente: dispõe-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder. Que coisa interessante aqui no 7 diz: então fui às margens do Eufrates e retirei o cinto do lugar onde havia escondido. E o cinto havia apodrecido e não prestava mais para nada. E Deus no versículo 8 vai dizer: em seguida veio a palavra do Senhor dizendo: assim, eis que semelhante está se apodrecendo o orgulho de Judá e a arrogância de Jerusalém. No capítulo 14 também, ele vai fazer uma prévia sobre o que haverá de vir, Já são sentenças que vão sendo mostradas através de símbolos proféticos. No caso, no primeiro capítulo 13, ele usa a questão do cinto, dizendo que o Israel é orgulhoso demais, é prepotente, a vaidade, a justiça própria. Diz que o cinto apodreceu, o cinto não prestou, se esfarelou todo. Isso fala de pessoas que caminham debaixo de justiça própria, debaixo de muito egocentrismo, egoísmo, de vaidade, uma fogueira de vaidade enorme, e esquece a obediência ao Eterno.
que é o primordial. No capítulo 14 ele vai falar de uma grande fome, de uma grande seca, né? E ele diz assim, Judá pranteia, no versículo 2, as suas cidades, e eles estão definhando, seus habitantes estão enlutados, se prostram no chão, o clamor de Jerusalém sobe, os nobres mandam seus servos à procura de água, ou seja, uma sequidão horrível, né? Sem comida até ainda se vive alguns dias, mas sem água, e isso aqui é a prova de que quando a pessoa entra nessa questão de prepotência, de arrogância, de uma coisa má, Deus começa a tratar de uma forma que é muito dura, é triste. Se você continuar lendo, você vai ver que realmente Deus estava assim meio que espremendo Israel para ele se quebrantar e ser levado ao arrependimento. Para nós fecharmos essa parte de hoje, o livro de Tito é um capítulo muito legal, uma cartinha um pouco curta, mas de suma importância, são apenas 3 capítulos. E o capítulo 1 é Paulo escrevendo a Tito, ele diz: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e ao pleno conhecimento da verdade. Eu acho muito interessante como Paulo começa as suas cartas dizendo que ele é apóstolo de Cristo. Mas isso não é vaidade, não é arrogância, não é prepotência, não é jaquetância da parte dele, não. É humildade. Humildade é não pensar além daquilo que convém sobre si mesmo, mas saber quem eu sou em Cristo. Ele sabia, fui chamado para ser apóstolo, mas é um apostolado que vai realmente fortalecer a fé dos eleitos. E é interessante porque no versículo 2 ele disse assim, né? Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. Aí ele diz no 4, a você, Tito, verdadeiro filho na fé comum, graça e paz. E Paulo está orientando, depois você vai vendo mais para frente, no versículo 10, ele vai fazer uma preventiva aqui para Tito não se envolver com os falsos profetas, com os anticristo que já surgiam, né? Tudo que era antes de Cristo, ao contrário de Cristo. Paulo está trazendo algo preventivo e fazendo o Tito, lembrar que ele é filho, que ele é amado, que ele é querido, que ele tem uma identidade. Assim como o apóstolo diz, eu sei que eu sou apóstolo, eu sei que eu trago essa edificação para o corpo, assim também você, Tito, caminhe em cima dessa identidade, desses fundamentos. Queridos, Deus abençoe você. Esses são dias incríveis, fantásticos, e eu creio que Deus está ministrando muito aos nossos corações. Então, desejo para você tudo de bom, fica na paz de Cristo, um beijo para o seu coração. Não esquece de compartilhar os nossos vídeos e voltar lá fazendo a repetição de compartilhamento desses vídeos. Um abraço, fica na paz, até a próxima.